Olá, eu sou Romulo Souza, também chamado BR22. Beleza? E antes de entrarmos no assunto do vídeo, eu peço humildemente para você se inscrever no canal, aperte o sininho, comentem, compartilhem, ajude com o crescimento e engajamento desse canal. Então, sem mais delongas, vamos diretamente ao assunto, né, cara? Rapaz, feriado de Páscoa, cara, feriado. Uma das maiores datas comemorativas da fé cristã, não é, cara? E hoje eu venho fazer um vídeo, cara, comentando acerca, porque ontem eu também assisti com o meu amigo T'Challa o filme do Liga da Justiça Snyder Cut, não é, cara? E aí você me pergunta, tá, eu assisti o Liga da Justiça e é feriado de Páscoa, o que que isso tem a ver? Bem, quem conhece o trabalho de Zack Snyder sabe que o Zack Snyder ele é um cara cristão e coloca muitas referências cristãs nos seus filmes. No próprio Liga da Justiça, por exemplo, muitas vezes ele colocou aquela música Aleluia, Aleluia, né? E sem mencionar que uns tempos atrás ele até colocou uma imagem de um coringa com a coroa de Cristo, né? Mas não com o intuito de ofender os cristãos, nada disso, né? Foi algo mais promocional, né? Respeitando, é lógico, a fé das pessoas. Então eu decidi, eu como vi o filme ontem, e eu gosto de falar de Bíblia, o que acontece? Eu decidi falar de algumas referências do filme do Liga da Justiça em relação à fé cristã. Referências cristãs no filme da Liga da Justiça. Então, por essa razão, e como eu também fiz um canal para falar de filmes, o vídeo que eu estou fazendo aqui também vai estar no meu outro canal, né? O Reinado Nerd. Então, se você estiver assistindo esse vídeo pelo Reinado Nerd, dá uma ajudinha lá do BR22. Mas se você está assistindo pelo meu canal BR22, dá uma ajudinha lá no Reinado Nerd. O link vai estar debaixo do comentário fixado aqui embaixo. Então, esteja dando essa forçazinha aí para nós, não é, cara? Então, sem mais delongas, vamos diretamente ao assunto, não é? Então, eu, como falei, eu assisti o Liga da Justiça. Quem conhece sabe, né, que o Superman ele tem muitas referências relacionadas a Jesus Cristo, não é? Basta você pegar essas referências, como por exemplo, ele usa uma capa vermelha e Jesus tem um manto tingido de sangue. Superman tem olhos, o Superman tem visão de calor, Jesus tem olhos como chama de fogo. Superman, ele é filho de Kal-El, olha o nome, El, mas foi criado por pais humanos, né? Jonas e Martha Kent, cujas iniciais é JM. Jesus é o Filho de Deus, o seu nome hebraico também tem uma representação El, mas foi criado por pais humanos, José e Maria, iniciais JM. Então você tem várias outras referências acerca de Superman, né? Como, por exemplo, o fato do Superman, junto com a Mulher Maravilha e o Batman, formar o que eles chamam de Trindade da Liga da Justiça. Assim como Jesus, junto com o Pai e o Espírito Santo, forma a Trindade Santa. E você vê essas referências, né? Da mitologia do Superman. Então, assim, cara, quando você assiste o filme, Zack Snyder colocou outras referências. Vamos lá. O filme já começa com a morte do Superman. Quem assistiu quem assistiu lá o Batman vs Superman sabe que o Superman morreu, né? O filme já começa com a morte do Superman, com ele lançando um grito sônico. Um grito que é ouvido em todo o planeta. Tanto na cidade de Metrópolis, quanto até mesmo debaixo do mar, né, cara? Lá no fundo do mar, onde tem o reino do Aquaman, né? Todo mundo ouve a morte do Superman por causa do seu grito. Isso é uma referência bíblica? É. Por quê? Quando você vai na Bíblia e você vê lá a crucificação de Cristo, você sabe que assim que Jesus entrega o Espírito ao Pai, né? O que acontece? Jesus dá aquela inspirada e morre. A terra toda se escurece e um terremoto acontece ao ponto de rasgar o véu que está dentro do santuário, do templo judaico. E aí que tá. Se você procurar por referências históricas, né, outros lugares no mundo, no período correspondente à crucificação de Cristo, também viu o céu escurecer, também sentiu um terremoto. Existem documentos em Roma, vamos lembrar que Jesus morreu durante o Império Romano, aonde o imperador
sentiu o terremoto e viu a escuridão e procurou investigar o que estava acontecendo, o que os deuses estariam aprontando, não é? Então, da mesma forma que no filme a morte do Superman foi sentida em todo o planeta, na Bíblia a morte de Cristo escureceu a terra e um terremoto onde o mundo todo pressentiu que algo aconteceu, não é? E era o que? A morte de Cristo. No filme também, com a morte do Superman e seu grito sônico, isso ativa as caixas maternas. É onde a trama toda está em volta. E na procura e da reunião das caixas maternas. As caixas maternas, elas seriam o quê? Elas seriam cubos cósmicos, feitos com uma tecnologia alienígena tão avançada que as pessoas pensaram até que era mágica. Ela tem duas funções. Primeira, ligar este mundo com o mundo de Darkseid, não é? Ou seja, criar um portal que liga os dois planetas. E a segunda função das caixas é moldar o planeta ao estilo de Apocalipse, ou seja, transformar a Terra num planeta Apocalipse semelhante ao planeta Darkseid. Agora pega a referência. Apocalipse. Qual palavra que te lembra? Apocalipse. Apocalipse, não é? E eu já fiz um estudo aqui no meu canal BR22 acerca do estudo do Apocalipse. Então, se vocês estiverem interessados, procura aqui no canal. Eu tenho que fazer uma playlist nisso, cara. Até hoje eu estou enrolando. Tá? Mas, ou seja, isso traz alguma referência bíblica? Traz. Por quê? Quando o Jesus morreu, a morte dele não foi algo que mexeu só com a terra, mas também mexeu com os céus, também mexeu com o mundo espiritual. E outra, em toda a fé cristã, né? A fé cristã do Novo Testamento sempre aponta agora para o retorno de Cristo e para as profecias que estão no Apocalipse. Né? No filme, o Batman também é uma referência. Por quê? Vamos lembrar que o Batman, lá em Batman vs Superman, ele tinha uma obsessão: matar o Superman. Né? O Batman, eu poderia dizer que ele é uma referência acerca do próprio povo de Israel. Por quê? Primeiro porque o Batman é o seguinte, ele é um cara que você vê que no filme ele teve alguns sonhos, né? Alguns sonhos acerca do futuro. E uma das motivações que ele queria matar o Superman é esse sonho apocalíptico que ele teve. Uma referência aos profetas de Israel, né, que profetizavam coisas que iriam além do tempo de Cristo. Como, por exemplo, o profeta Daniel, que lá da Babilônia recebeu as profecias cerca das 70 semanas, né, e várias revelações que apontariam para o fim do tempo dos homens. E quando você vai lá no livro de Apocalipse, né, João, o apóstolo João, ele teve revelações do Apocalipse semelhantes com o que o profeta Daniel teve lá no livro de Daniel. Basta comparar, por exemplo, a figura das bestas, que aparece tanto em Apocalipse quanto no livro de Daniel. Então o Batman, vamos dizer que até certo ponto ele é uma referência do povo de Israel que recebeu revelações acerca do futuro, como também Israel que negava Cristo, porque o Batman não aceitava o Superman, mesmo o Superman salvando pessoas, combatendo o crime e tudo mais, ele não aceitava. Ele queria exterminar aquele cara. Porque ele é um maldito que trouxe a guerra lá do planeta dele até nós. Não é? Então assim, ele tenta matar, mas depois que o Superman morre, o Batman se arrepende. Isso também é uma referência a Israel? Sim. Porque, embora hoje o povo de Israel, em sua maioria, ainda rejeite a Cristo, seja resistente à ideia de que Cristo é o Messias que estão aguardando, a fé cristã começou justamente aonde? Em Israel. Começou justamente aonde? Com os judeus. Né? Se você parar para pensar, a fé cristã é uma continuação da fé judaica. Os apóstolos eram judeus. Jesus é judeu. Então a fé cristã ela veio de Israel. Então o Batman, ao mesmo tempo que ele era aquele Israel que rejeitou a Cristo, também é aquele Israel que reconheceu a Cristo. Né? E quem estudou o Apocalipse sabe que nos últimos dias o povo de Israel se voltará para Cristo. Né? Então o Batman ele tem essa dualidade do filme em relação ao povo de Israel. Tanto é que se você ver, depois que o Superman morre, o Batman vê a necessidade de chamar aliados. Ele chama pessoas
né, para formar um grupo. Ele quer continuar o legado do Superman. Então ele vai atrás do Aquaman primeiramente, né? Depois ele vai atrás do Flash, a Mulher Maravilha, ele vai atrás do Cyborg. E você vê que são personagens com poderes diferentes. O Aquaman é um homem com super força que nada. O Flash tem super velocidade. O Cyborg é um ciborgue, né? Ou seja, o cara metade humano, metade máquina. Ou seja, são personagens de diferentes características, poderes, caráteres, né? Semelhante a que a Igreja de Cristo, né? Que é formada por pessoas de diferentes etnias, raças, de pensamentos diferentes, mas que formam o mesmo corpo. E por quê? Para continuar o legado de Cristo na Terra, para continuarmos a missão de Cristo. Essa é a função da igreja na Terra. Continuar o trabalho de Cristo de divulgar a mensagem de Deus, de divulgar a palavra de Deus. E você vê que o Batman, ele está arrependido das coisas que ele fez no passado. E muitas coisas que nos levam a nos aproximar de Deus é o quê? É o arrependimento dos nossos pecados. Não é? Agora aí vem uma coisa que é uma das maiores referências acerca do filme em relação ao cristianismo, é acerca da ressurreição. Né? No filme, Superman, ele ressuscita. Né? Porque parece que ele está de posse de uma das caixas maternas, as caixas maternas daria a possibilidade de ressuscitar o Superman. Coisa que acontece. Isso é uma referência a Cristo? Porque Jesus ressuscitou. Claro que Jesus não ressuscitou por fatores externos, né? Não foi a igreja que ressuscitou a Cristo. Jesus ressuscitou a si mesmo. Ele venceu a morte, ele lutou, e no terceiro dia, Cristo ressuscitou para trazer uma nova esperança para a humanidade. Assim como no próprio filme falava que o Superman era a esperança desse mundo, porque o Batman tinha ciência do mal, da guerra que ia vir sobre o mundo. E uma coisa, eu falei que o Batman era uma referência acerca do povo de Israel, não é? A própria Liga da Justiça também é uma referência própria à igreja. E olha só uma coisa que é interessante. No filme inteiro, em nenhum momento, os heróis se identificaram, chamaram a si mesmo de Liga da Justiça. Em nenhum momento eles falam, somos a Liga da Justiça. Em nenhum momento. Eles apenas se viram como grupo, não é? Semelhante à igreja, também. Porque vamos lembrar que quando a igreja surgiu, né? A igreja surgiu após a morte, ressurreição e ascensão de Cristo, né? Demoraria. Nós éramos chamados de cristãos naquela época? Não, podíamos até ser chamados de igreja, mas não éramos chamados de cristãos. A igreja era chamada muitas vezes de quê? De seguidores do caminho ou seita dos nazarenos, porque a fé cristã começou como uma seita dentro do povo de Israel. Somente mais à frente, né, lá do livro de Atos, na cidade de Antioquia, anos depois que Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu, que os discípulos passaram a ser chamados de cristãos. Para você ver, até nisso há essa referência. Agora, olha só. Depois que Superman ressuscita, né? O que é que acontece? Ele tem o primeiro contato lá com os heróis da Liga da Justiça e ele luta contra os heróis. Por quê? Porque parece que ele estava meio confuso, né? Pô, eu estava morto, agora ressuscitei. Parece que ele estava meio sem memória, né? Os poderes dele estavam meio estranhos. Quem assistiu O Homem de Aço vai saber a referência de ter ficado meio pancada da cabeça. Luta contra os heróis da Liga da Justiça. E quando ele vê o Batman, ele olha assim, algo do tipo... Conheço você. Então ele parte para cima do Batman. Só que, e o Batman não reage. O Batman estava até praticamente, embora quase aceitando o castigo que ia ter. Até que aparece quem? A Lois Lane. A Lois Lane, que todos sabem, sempre foi o grande amor de Kal-El. Ao ver a Lois Lane, ele começa a se lembrar das coisas, pega a Lois Lane e sai voando de lá. E leva a Lois Lane até a antiga casa dele, lá da fazenda lá dos Kents, onde ele também se encontra com a sua mãe, a Marta, né? A famosa meme. Você não deixa a Marta morrer, tá? Encontra lá. Isso é uma referência bíblica? Podemos dizer que sim. Por quê? Jesus ressuscitou, ele está aí. Da mesma forma como o Superman lutou contra a Liga da Justiça, muitas vezes Cristo luta contra a sua igreja. Peraí,
Jesus luta contra a própria igreja? Sim. Porque embora muitos de nós estejamos dentro da igreja, leiamos a Bíblia, embora muitas vezes a gente vá nos cultos, né, entregamos dízimo, por mais que a gente se esforce para viver uma vida cristã saudável, da presença de Deus, muitas vezes nós erramos, pecamos, né? Muitas vezes ficamos tentados a contar uma mentira, a pegar algo que não é nosso, né? A ver certas coisinhas da internet que não era para ver, né? Muitas vezes nós ficamos tentados a perder a paciência, ficamos nervosos, às vezes nós agimos da mesma maneira como o mundo age. Ou seja, nós, mesmo estando na igreja, nós ainda somos pecadores. E muitas vezes a nossa carne luta contra o Espírito, né? E o Espírito Santo, vamos lembrar, o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. É uma das pessoas da Trindade. Então, quando aquela luta interior nossa, na nossa carne, contra o nosso Espírito, contra o Espírito Santo, podemos dizer que nesse momento é como se o próprio Cristo estivesse lutando com a gente. Para que a gente tenha que mortificar nossa carne, nossa vontade, e a minha vontade. O cachorro tá latindo lá fora, cara. Esse cachorro só late quando eu tô falando por quê, né? Então deu para entender que muitas vezes o próprio Cristo luta contra a própria igreja por causa dos nossos pecados. E olha só o que é interessante. Naquela luta ele contra a Lois Lane e vai embora, sai voando. Semelhantemente, nessa luta que muitas vezes Cristo tem contra a igreja, Cristo faz isso para quê? Para selecionar a sua igreja perfeita. Jesus deixa claro que dentro da igreja teria o joio e o trigo. Não é? Quem conhece essa parábola sabe do que eu estou falando. Deus está escolhendo um povo dentro do teu povo para subir no dia do arrebatamento. Não é porque você e eu estamos dentro da igreja ou lemos a Bíblia, né, temos algum conhecimento que significa que nós viemos a ser salvos. Não. Uma vez disseram o seguinte, pode até ter salvação fora da igreja, mas não fora de Cristo. E nós temos, mesmo dentro da igreja, muitos podem vir ainda a perder a salvação. Independente se é católico, evangélico, ortodoxo, temos que estar numa luta diária para estarmos próximos a Cristo. Porque Jesus está escolhendo aqueles que vai subir no arrebatamento. Não que ele faça acepção de pessoas, não. Mas muitas vezes, por causa do nosso livre-arbítrio, nós nos afastamos de Cristo. E Jesus sempre falou dessas palavras, orai e vigiai para não cair de tentação. Orai e vigiai, porque você não sabe que hora que o seu Senhor vai vir. E Jesus quer voltar e resgatar a tua igreja. Né? Após isso, né, voltando aqui ao clima, eu já fiz vários vídeos comentando isso, numa série que eu fiz, Apocalipse para Leigos. Né? Então, continuando, do filme, depois, o Superman ele muda de roupa, ele muda de traje. Todo mundo conhece o Superman pelo seu traje clássico, vermelho e azul. Mas na hora da batalha final, o traje dele é completamente escuro, preto, negro, né? Só o emblema aqui, só o S, que é de uma cor prateada, para poder se destacar, para ver que tem um S ali. Mas ele não está mais usando o seu uniforme preto, azul e vermelho, e sim um uniforme preto, né? Talvez dizendo que ele, querendo dizer que ele agora renasceu para uma nova vida, é uma segunda chance. Isso tem alguma referência com Cristo? Tem. Por quê? Claro que Jesus não é conhecido por usar preto, mas sim branco. O branco da Bíblia, ele tem o quê? Tem um simbolismo, tem um significado de pureza, santidade, paz, não é? Glória. Entendeu? O branco tem essa simbologia, que tem muito a ver com Cristo, que é simbologia de santidade, bondade, pureza, paz. E assim, cara, quando você vai lá, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 1, quando João tem a visão de Cristo glorificado, Jesus está usando um branco, tão branco como uma alva, né? Um branco que nenhuma pessoa que lava a roupa conseguiria lavar. Esse é o branco de Cristo, né? Então, há uma referência acerca disso. O Superman, ele ressuscitou para uma nova vida. Jesus ressuscitou também para uma nova vida e para nos dar essa nova vida. Então, até nisso, há uma referência, né? E eu vou terminar esse vídeo aqui falando acerca do sonho final que o Bruce Wayne teve, né? No final do filme, o Bruce Wayne tem um sonho
de um futuro apocalipse semelhante ao que ele teve lá no filme Batman vs Superman, aonde está reunido lá com o Cyborg, o Flash, né? A Mulher Maravilha não tá, provavelmente morreu, né? O Aquaman não tá, provavelmente ele morreu, aliás, foi citada a morte dele, que no lugar dele que tá é a Quimera, que é a esposa do Aquaman, né? Eles lá falando lá com o Coringa lá, aliás, aquele Coringa foi muito melhor do que o do Esquadrão Suicida, tá? Mas eles sempre falando, ó, tem que tomar cuidado com ele, essas coisas assim. E quando eles veem, não, ele tá chegando, o inimigo tá chegando, que aparece? Superman. No filme do Batman vs Superman, o Superman também aparece como um ditador. Essa parte da história, o Zack Snyder, ele se inspirou no livro da HQ, né, numa história chamada Injustice, né, que tem tanto nos quadrinhos como também dos jogos, né, cara? Então, da história de Injustice, Superman, por causa do Coringa, acidentalmente, sem querer, mata a Lois Lane, que estava grávida do filho dele. O cara enlouquece, né? E ele pensa que, pô, tem que acabar com o mal da Terra, pelo exemplo, já que não conseguir, vai na marra. E o Superman se torna o ditador do planeta Terra, né? O cara se torna um cara tão miserento, para você ter, né? Porque tem uma palavra melhor para isso, mas eu não vou usá-la. Que ele chega até tirar a Atlântida. Eu lembro que a Atlântida, o povo do Aquaman, vive debaixo do mar. O cara tirou a Atlântida debaixo do mar e colocou no meio do deserto. E os caras dependem de água para viver. Pra você ver como o Superman naquela realidade era um Superman meio miserável, né, cara? E é assim, cara. Isso tem alguma referência bíblica? Tem. Por quê? Vamos lembrar que as pessoas elas tendem a mudar com o passar do tempo, né? Algumas pessoas que você conhece hoje estão completamente diferentes de como eram na época que eram crianças, há 10 anos atrás. Eu, por exemplo, tenho coisas que eu sou diferente do meu eu de 10 anos atrás. Então as pessoas, muitas vezes, elas podem mudar ao ponto de se tornarem novas pessoas. Estou explicando isso até mesmo para ter uma alusão que talvez o Superman de Justice, mesmo sendo o mesmo Superman que salvava pessoas, a minha pessoa, se tornou uma pessoa diferente do passado. Mesmo sendo a minha pessoa, tá entendendo? Então, nessa questão de diferença, o que a gente pode colocar acerca de Cristo? Jesus, ele muda? Não, Jesus ele é imutável. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas a Bíblia, no Apocalipse, quando você estuda, faz menção acerca de um Cristo, né? A Bíblia fala acerca de um Cristo, que é um Cristo que aparecerá nos últimos dias e dominará a terra. Estamos falando de Jesus Cristo? Não. Estamos falando do anticristo. Aquele que vem falando que é o Cristo, mas na verdade não é o Cristo. Aquele da qual fará uma aliança com Israel durante metade de um tempo, mas depois vai trair essa aliança. Alguém que é chamado de o filho da perdição. Então podemos dizer que, embora o anticristo ele é uma espécie de Cristo, mas um Cristo das trevas, um Cristo no mal, diferente do verdadeiro Jesus Cristo. Como eu falei, eu já fiz vídeo aqui falando acerca do Apocalipse, né? Eu fiz uns 3 vídeos só mencionando acerca do anticristo, né? Quem procurar aqui no canal vai encontrar, né, cara? Eu tenho que fazer uma playlist desses vídeos, cara. Ou seja, então podemos dizer que é uma referência? Sim, também é uma referência. Claro que não ao Cristo, mas ao anticristo que haveria de surgir nos últimos dias durante o Apocalipse. E em todo o filme do Zack Snyder também mexe com isso, acerca de um futuro distópico, de um futuro tenebroso. E a Bíblia, ela fala para nós que haverá um futuro tenebroso a vir sobre a terra. Mas também fala que haverá uma esperança. Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que morreu e ressuscitou, trazendo para a raça humana a salvação e uma nova esperança. Bem, tá aí as referências, né? Vídeo simples, né? Eu vou postar esse vídeo tanto no meu canal BR22 Romulo Souza, como também no meu canal Reinado Nerd.
esteja dando uma forcinha lá dos canais. Bem, muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja abençoando você nesse dia de hoje. Até. Tchau e fui.